Eu estava ouvindo você falar sobre o caso Márcio Smelling. Eita. Você só quer me colocar em... Eu quero roubada. Não, o caso Márcio Smelling, eu achei muito interessante o que você disse. Sim. A questão da politização do caso e o porquê esse cara não foi tão punido quanto ele deveria e tudo mais. Eu quero que você divague um pouco sobre esse tema. O que você sente desse caso e o que você achou de errado na conduta da... Eu fico triste de falar isso, porque... Então não fala, vamos mudar. Não, vou falar. Eu não quero te chatear. Mas eu quero ser chateado. Eu gosto, eu sou masoquista. Sexualmente, afetivamente, sociologicamente. Eu fico triste de falar pela Globo, porque eu acho que a postura hipócrita foi dela. E eu sou um produto da Globo, quer queira ou não, sou muito grato a eles. Porque quando houve o caso do Zé Maia, por exemplo, ele foi linchado. E o que o Zé Maia fez, vamos ser sinceros, não foi exatamente um crime, foi exatamente uma vulgaridade extrema. Tocava a menina, chamava de gostosa, cinturinha. Tocou na vagina cinturinha. dela na por cima da calça. Sim, senhor. Tá na descrição do caso. Bom, não tenho certeza. Beleza. Vai que numa dessas volta contra mim. É um abuso. É um abuso, é o cara que foi vulgar, que foi machista histórico, como a gente já disse aqui. Mas eu acho que o Márcio foi um pouco além. Ele assediou mulheres, ao que tudo indica, né? Ele jogou com a possibilidade de carreira financeira e profissional delas. Ele pegou a sua girombinha, colocou na mão da calabresa, agarrou a menina. Ele foi muito mais incisivo em série com outras mulheres e com outras pessoas, parece que ele praticava assédio moral, do que o caso do Zé Maia. Qual que é a diferença? Não estou absolvendo nenhum dos dois, nem acusando de maneira peremptória. O Zé Maia foi linchado. Teve uma campanha estruturada contra ele, com as próprias funcionárias, tá? Mexeu com todas, e não houve nada nesse sentido, nem parecido com o Márcio Smelling. Por quê? Tem uma pequena diferença dos dois casos. Uma é o José Maia foi a público admitindo tudo que tinha acontecido, em nenhum momento descredibilizando a fala da vítima. Mesmo assim, foi massacrado. Ele foi massacrado, foi. Olha só. Mas no momento que você admite, você simplesmente está assinando embaixo uma narrativa real, mas uma narrativa que não foi você que... Não adianta pedir desculpa, não foi você te massacrar da mesma forma. Não foi você ainda que você esteja errado. Não foi você que contou essa história. Aí simplesmente assinou embaixo dizendo isso tudo que aconteceu foi verdade. O Márcio Smelling, ainda nesse momento, ele está negando... Isso me incomoda muito. E dizendo que acha que as coisas podem ter sido vistas de outra forma, que eu achei mais patético, que eu vi uma entrevista dele e ele falando, errei sim. As pessoas perguntam, errou por quê? Fui muito galinha, não respeitei os relacionamentos. Não errou por causa disso. Erro dele, na cabeça dele, é que ele foi um comedor. Olha só. O garanhão. Eu magoei minha mulher. Mas tem um erro, tem uma coisa pontual que você está esquecendo. O Zé Maia só foi acusado porque a menina, que eu esqueço o nome dela, foi à mídia, fora da Rede Globo, e o acusou. A Daniela Calabresa? Não, a outra lá, do Zé Maia. Sim. E aí a Globo foi obrigada a responder. Da Globo, não. A Dani Calabresa foi interno. Exatamente. A Dani Calabresa foi em todas as instâncias. As meninas tiveram que assinarem um termo de compromisso lá com o advogado para acusarem o cara. Ou seja, a Globo em si não fez nada. E eu acho que tem alguma coisa a ver com o fato. E aí é fantástico. O Márcio Smelling é a epítome desse politicamente correto que tem. Que, para mal ou bem, criminaliza qualquer tipo de olhar de cachorro-pidão como manifestação de assédio. Ele falou isso. Ele foi várias vezes à televisão. Com um cartazinho de nós estamos sendo estuprados. Ele é o paradigma da mudança estrutural do humor da Rede Globo, que era visto como sexista, machista, racista, não sei, e se transformou numa coisa mais asséptica, mas sem graça, a meu ver. Mas, enfim, você já foi vítima disso, Rafinha Bastos. Mas nunca fiz humor de esquerda. E o Rafinha Bastos, ele é epítome disso. Parece que a Globo se sente atacada dentro do próprio discurso. O Márcio Smelling, não o Rafinha Bastos. E aí o Rafinha Bastos. O Márcio Smelling... Eu não passei a mão em ninguém, cara. Passa em mim. Aí o Rafinha Bastos, o Márcio Smelling, fala exatamente o discurso que é terrível do politicamente correto. Ele coletiviza a culpa. Eu errei. Mas eu não tinha consciência do que eu errado. O que o politicamente correto faz? Ele coletiviza a culpa. Você é mau, você é estuprador, mas você é estuprador, você é mau, porque a sociedade machista te ensina a assim ser. Eu não acredito nisso. Eventualmente, você pode ter uma cultura machista, mas 99% dos homens não são abusadores, não são estupradores, podem ser chatos, mas não são abusadores, como o que tudo indica, o Márcio Smelling fez. Ele joga a culpa pro outro. Eu sei que eu fui tóxico, mas eu não fiz mal a ninguém. Eu sei que eu fui mal, mas nunca não foi consensual. Ou ele não tem consciência do que fez, o que eu duvido muito, porque ele dava aula sobre isso.
Aula no humor, aula nas entrevistas, aula nos programas que ele ia em relação a esse tipo de confusão entre abuso, estupro ou ser chato. Ele dava aula disso, praticamente. Ele falar que não sabe agora é de uma extrema hipocrisia, como é de uma extrema covardia a Globo não ter colocado isso em pratos limpos quando a Dani Calabresa foi nas suas instâncias, quando as moças acusaram. Eles desligaram o Márcio Smelly, mas não falaram nada. E eu acho injusto o que eles fizeram com o Zé Maia. Essa falta de parâmetros de equidade. Mas não foi injusto o que fizeram com o Maier? Tira o Maier e tira o Melling também, pô. Não sei se não precisava cancelar e massacrar o Maia. Isso que eu acho que é. Adriles, a gente erra. É que você é um stalker maluco e você passa pano pra isso. Eu não passo a mão em ninguém. Tá passando pano para o José Maia. Não passei pano. Passou. Eu acho que ele errou. Ser punido. Sabe qual que é o problema? Ele não pode passar a mão em ninguém, Adriles. Eu sei. O Rafa. Pra isso precisa ser demitido. Rafinha. Não pode ser um exemplo, um cara que faz grandes mas papéis. Mas precisa massacrar? Massacra, destrói o cara. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Márcio Smelly, o caso foi... Eu acho que a gente tá perdendo, com essa coisa politicamente, a noção de hierarquia não. Senso de proporção. Eu acho que um cara que, por exemplo, passa a mão numa mulher na balada, é um escroto. Merece ser ofendido, merece ser criticado, aliás, merece ser cancelado em alguma medida, mas não merece ser massacrado por toda a vida como um sujeito que faz abusos em série, que faz chantagens, que assedia mulheres, que estupra mulheres. A gente tem que ter um grau de estruturação do nível de culpa. Senão a gente culpa todo mundo por qualquer coisa. E isso é a base da cultura do cancelamento. O Adriles, que é um carente que olha com cara de cachorro pidão, que gosta de mulheres que o rejeitam, que faz cantadas esquisitas, é o mesmo do Márcio Smelly que põe a giromba na mão da Dani Calabresa. Calma aí. Eu tô fazendo um exagero formal. O seu exagero. Pra expor um ponto. Mas é isso que o politicamente correto faz. Aí nós estamos falando de níveis muito diferentes. O Adriles e o Márcio Smelly, eu vejo um desnível. Mas o José Maier e o Márcio Smelly, eu não tava lembrado da mão muito desnível. na Passou a mão na moça, cara. Que isso? Isso é um gesto. Entendeu? Eu entendi o que você está falando e concordo. Realmente, pode ir no próprio Estados Unidos. Você considera o Harvey Weinstein e se coloca no mesmo lugar do Louis C.K., que é um comediante que tirava o pau pra fora e batia a punheta. Uma coisa é você prender as pessoas em sala e estuprar elas. Outra coisa é você ser um idiota, ainda assim, um gesto extremamente escroto, que é o que o Louis C.K. fez. Mas isso acontece o tempo todo, você percebe, Rafinha? Na internet você vê os cancelamentos. Sim. Você foi cancelado, você foi pioneiro, meu amigo. Eu sou o criador desse Você fez uma piada, entre aspas, meio tosca, e você foi massacrado, você foi retirado, seus colegas te abandonaram. E, eventualmente, Nem todos, não quero ser injusto. É isso que eu defendo, é isso que eu critico. Você tem que ter um tipo de padrão, porque as pessoas erram, cara.